Vamos iniciar então, finalmente chegamos nas estruturas que eu acho que começam a ficar legais pra caramba, para a gente analisar também, é bem bacana, eu curto muito, que são as listas. E a gente tem que entender qual que é o funcionamento, né, das estruturas, né, das listas. E a gente vai começar trabalhando montando uma lista, eu acho que fica legal. Eu estava pensando cá da aula passada para essa, né, desse intervalinho que a gente teve aí, o que a gente poderia bolar? Eu acho que eu vou seguir na ideia de aluno e curso, né? A gente poder ter, a gente tem os alunos e a gente quer fazer uma listagem com os seus um curso com seus alunos. Eu acho que fica bem interessante, né? A gente conseguir listar os alunos que estão fazendo determinado curso. Eu acho que fica bem legal. E aí, por exemplo, a gente poderia tratar, não a disciplina, né? A gente falar um curso e a gente listar todos os alunos. Eu estou falando imaginando não um curso de uma faculdade ou de um colégio, mas sim um curso esporádico, sei lá, vamos fazer um curso é, de Git. Quem se inscreve para o curso de Git? Aí vai lá e se inscreve os candangos lá que vão fazer, a gente bota o nome de todo mundo lá dentro, e é essa a ideia. Então a gente vai ter aí uma ferramenta que vai ter o nome do curso e os alunos que vão fazer esse determinado curso. Não confunda curso com um curso da sua faculdade, que tem disciplinas, grade, etc. e tal. É um curso esporádico com alunos. Eu acho bem simplório. Eu acho que ficaria bem bacana fazer dessa forma. Então a gente pode começar a brincadeira desenhando, eu acho que a classe que representará um aluno, né? Eu acho que a classe que representará um aluno a gente pode fazer rapidamente, acho que ela não tem muito enrosco, né? Então, fazer lá uma classe para representar aluno, a gente já começou aqui, só para ilustrar, a gente já tem agora aqui o nome da nossa ordenação foi Quicksort, a última que a gente fez, né? Já mudei o nome da pastinha, agora a gente vai falar sobre listas. Então a gente vai começar a fazer tudo aqui dentro e depois, se precisar, a gente muda e organiza isso novamente. Então a gente vai seguir essa ideia. Então a gente fará isso daí. Então, vamos começar aqui com a nossa classe aluno. Então, a gente vai ter aqui mais ou menos essa estrutura. A gente vai começar a montar aqui uma classe aluno, que vai ter como atributo, fazer bem simples, né? Eu acho que só isso já seria necessário. Uma string para representar qual que é o nome do nosso aluno que vai fazer o nosso curso. Então, a gente já tem lá a string nome, e a gente já vai passar isso aí no construtor para facilitar a nossa vida, né? Para a gente já poder construir objetos new aluno com o nome do aluno, e a gente já constrói isso daí rapidamente. A gente vai fazer isso, e esse cara vai seguir processo natural, fazer lá o set nome, e aí ele vai ter aqui dentro o nome. E a gente vai fazer o nosso método set, então, já que a gente já escreveu ele ali, void set nome, a nossa string nome, e a gente vai fazer this.nome, recebe o nome. Beleza, a gente já fez. Agora a gente vai fazer o método get, que vai devolver uma string para a gente. Get nome, e aí a gente vai fazer aqui a devolução do nome, return nome. Beleza. E para facilitar a nossa vida, é óbvio que a gente vai ter aqui um toString para facilitar a nossa impressão. Então vai ficar mais tranquilinho aqui. Então a gente vai fazer lá o annotation no override, e a gente vai fazer lá o public, string, toString, e aí a gente vai fazer a montagem da nossa devolução aqui, o return nosso, vai devolver aqui uma string. Eu quero que a minha string seja assim, aluno, e o nome do aluno aqui. Então, esse vai ser o desenho do nosso toString.
ele vai devolver o nome do aluno. Desse jeito daqui, eu acho que já está bacana, eu acho que já conseguimos montar a nossa classe bonitinha. Então, classe aluno com set, com get, o construtor, bem simplesinha, compilou, beleza, sucesso, está funcionando. Eu quero agora uma classe para representar o nome do curso e os alunos que fazem parte do curso. Então, o objetivo agora é a gente criar a nossa classe que vai representar um curso e a gente vai colocar um array como atributo para a gente colocar todos os nossos alunos lá dentro. Então, a ideia é isso daí. Então, a gente vai fazer a nossa segunda classe. Então, um segundo arquivo Java. Vamos salvar ele como curso. Curso. Então, ele vai ser o nosso curso. Então, vamos salvar o curso aqui. Então, o mesmo processo. A gente vai ter aqui um construtor. Beleza. Vamos ver aqui o que o curso vai precisar ter. Primeiro, a gente vai precisar ter o nome do curso. Então, private string, algo que descreva. Vou colocar descrição do curso, né? Que descreva o curso. Não pode confundir com o nome do aluno, eu vou deixar como descrição. Então, descrição do curso. E aí a gente consegue agora pensar num array, né? A gente vai trabalhar, por enquanto, com array. E é muito importante a gente trabalhar com array e entender o funcionamento dele. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver como que funciona esse cara. Eu vou fazer aqui o toString, né? O toString, o set, o get da descrição. E aí depois a gente vai continuar esse cara daqui e vamos ver as coisas que vão implicar, né? Então, public void set descrição e a gente vai ter aqui nossa string descrição aqui. A gente vai passar no método set para a gente poder fazer a criação. E esse cara aqui no dis.descrição vai receber a descrição. Perfeito. Eu vou chamar dentro do curso, para facilitar a nossa vida na hora que a gente for criar, eu vou chamar o método setDescrição aqui. Tá aí. Mesma coisa que a gente fez. E só para poder pegar essa descrição, vou fazer um get aqui, nem sei se vou usar por enquanto, mas vou construir ele. Depois a gente pensa se tem validade, né? Qualquer coisa a gente remove ele. Get descrição. Return descrição. Beleza. Fazer um toString para ser feliz. Eu acho que esse toString vai ser inicialmente bem simples e a gente vai aprimorando ele conforme a gente for desenvolvendo. Então, fazer o nosso annotation, @override. Então, a gente vai ter agora um public string toString. Opa. Return. E aí, a gente vai retornar aqui uma string. Como a gente vai retornar, ainda não tenho muita certeza, né? Algumas coisas ainda vão ficar meio no ar. Acho que a gente pode começar, como a gente só tem a descrição do curso por enquanto, vamos seguir o mesmo desenho do aluno, né? Eu vou colocar aqui curso e a gente vai colocar a descrição. Então, por enquanto, o mesmo desenho a gente está utilizando. Então, a gente vai fazer isso daqui por enquanto. Legal, essa classe daqui, ela já está bem bacana, ó lá, já está funcional.
Então, compilou. Opa, estou escrevendo alguma coisa errada. Espaço string. Bom também. Aí, belezinha. Agora, esse cara, ele precisa receber alunos. Então, a gente vai colocar aqui um array. Então, vou declarar aqui um array de alunos, né? Então, a gente vai começar a colocar os nossos alunos dentro de uma estrutura que a gente já conhece, que vai ser uma estrutura chamada alunos, do tipo aluno. Alunos, um array, alunos, nosso array, igual a new, vamos colocar aqui. A gente tem um problema, né? Um aluno, eu posso ter um curso com um aluno, posso ter um curso com 2 alunos, eu posso ter um curso com 10, com 50, com 100. Eu não sei o tamanho. E o array, ele tem um problema. Depois que você declara ele, ele não pode ser redimensionado. Para tanto, eu vou fazer o seguinte. Vou declarar aqui um array com 100 elementos. Coloquei aí um total de 100 elementos. Acho que 100 elementos é uma boa quantidade. Acho que a gente pode fazer aí com 100 elementos. Só que para controlar a quantidade de pessoas, né, que a gente vai cadastrar, a quantidade de alunos que a gente vai cadastrar, eu vou colocar uma outra variável para a gente contar. E aí eu vou contar, literalmente eu vou contar quantas pessoas eu cadastro, cada vez que eu cadastrar eu incremento em 1, e aí eu vou poder tomar conta disso. Então vai ser essa a ideia. Vou fazer aqui private int total alunos, total de alunos, acho que fica legal. Começando em 0. Então, total de alunos meu começa em 0, eu tenho nenhum aluno por enquanto, então total de aluno igual a 0. Pô, bem bacana isso daqui. Vou compilar, funcionou, joia. Agora, olha só que interessante. Esse cara eu criei como privado e eu tenho acesso packed default no array de alunos. Vamos criar, então, uma classe que vai testar o cadastro de nossos cursos, né? Então, vamos criar uma classe para testar o cadastro dos nossos cursos. Salvar esse cara aqui, testa curso, ou usa curso, né? Para a gente usar um curso. Ou vários, né? A gente pode criar aí. Usa curso. Chamar ele de usa. A gente vai usar esse cara aqui. Então, beleza. Vamos começar as nossas brincadeiras. E aí começa o jogo, literalmente. O que rola aqui? Eu quero, nesse momento, testar o funcionamento do cadastro de pessoas, de alunos, dentro do meu curso. É isso que eu quero fazer. Eu quero tentar verificar assim, como que eu posso ver se vai funcionar, se não vai funcionar, o que eu posso fazer com o meu curso. Então, primeira coisa, eu vou criar um curso. Então, vamos começar a criação de um curso. Então, curso, a gente pode dar aí o nosso primeiro curso, curso 1, igual a new curso. E a gente não tem esse construtor, tanto é que se a gente compilar, ele vai reclamar que esse construtor não existe. Ele tem um construtor que tem o nome do curso que a gente vai dar. Vamos colocar aí um curso de relaxamento tântrico. Relaxamento tântrico. Nosso curso é esse aí, o relaxamento tântrico. Sei lá se está escrito certo, se está escrito errado, me corrijam caso eu esteja errado. Mas olha só que legal, compilando, esse cara aqui já funcionou. Então, acabei de criar o meu primeiro curso, curso de relaxamento tântrico. Vamos ver como que esse curso está. Então, a gente vai fazer a nossa impressão. System.out.
print ln e eu vou imprimir o curso 1. Então, vou fazer aqui a impressão do curso. É isso daí que eu quero ver, como que esse cara está, né? Eu quero ver como que ele está. Então, compilei, rodei, belezinha, olha lá, curso de relaxamento tântrico. Joia! Eu quero agora adicionar a esse curso, eu quero adicionar alunos. Como que eu posso adicionar alunos, né? Então, esse cara daqui, C1.alunos, alunos, ele é um array. E aí eu posso vir e fazer o seguinte, array na posição 0 é igual a um novo aluno. E eu chamo o construtor de forma anônima, tá lá, sem necessidade de criar objeto. Estou criando aqui e eu vou adicionar um bendito de um aluno. Posso colocar aqui o Joséverson. Fazia tempo que a gente não chamava ele, acabamos invocando o ser. Olha lá, Joséverson, criei ele aqui. Vamos compilar, compilou, funcionou bonitinho. Se eu mandar imprimir, a gente tem o nosso primeiro problema muito claro aqui, né? Ó, vou mandar rodar, vou mandar imprimir, ele não mostra os alunos. Então, a gente tem que fazer aparecer os alunos. Então, vamos fazer aparecer os alunos na hora que a gente imprimir o nosso curso. Eu acho muito legal, a gente vai fazer uma conversãozinha básica aqui, fazer um laço e fazer o nosso switch, o nosso switch, o nosso toString, fazer essa impressão. Então, vamos fazer esse cara aparecer aqui. Então, legal. Vou começar aqui fazendo uma string, retorno, ou retorno, acho que fica bom, é igual, e eu vou colocar isso daqui lá no meu retorno. Então, isso daqui vem para o retorno, e aqui vai retornar o retorno. Então, return no retorno. Tá aí. Então, a gente começou a criar. Beleza, já temos aí a nossa estrutura. E agora, o que vem, né? Eu quero colocar os alunos, listar os alunos, colocar um aluno debaixo de outro aqui. Então, eu vou fazer aqui uma quebra de linha para ficar os alunos na parte de baixo. E agora eu vou acrescentar nesse cara. Para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso iterar. Eu vou iterar o meu array. Então, vamos tentar aí com o famoso for each do Java 8, né, que eu acho bem legal. Vamos ver aqui o que acontece nesse iterador, né? Eu posso fazer aqui. Então, eu quero iterar o nosso array de alunos. Então, é ele que eu quero iterar. Para iterar o array de alunos, eu preciso de um aluno. Então, aluno. Para cada aluno em alunos, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar ele. Então, retorno vai ser mais igual a aluno, e ele vai chamar o toString do aluno, mais, porque a variável é string, então ele converte. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha. Vamos colocar, então, um /n. Então, vai começar lá com um /n. E aí a gente adicionou. Ficou legal, olha lá. Ficou bem bacana, a gente iterou todo mundo. Vamos ver aí o que vai acontecer. Compilou. Executando agora o nosso código. Olha só que legal, a gente tem null. E olha só, tem um aluno José, funcionou. Só que esses null estão atrapalhando aqui, estão bem ruinzinho, né? Vamos fazer aí uma filtragem para que ele só coloque quando não for, quando esses dados, né, não forem nulos. Porque quando tiver instância, eu quero esses dados aí. Então, vou fazer aqui um if, alguma coisa, e aí depois a gente vem aqui e fecha aqui. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que, se aluno não for igual a null, ele faz. Se for igual a null, eu não quero. Então, é isso daí que eu estou fazendo aqui. Se os alunos não forem igual a null, estou iterando todo mundo, e vai ter que fazer essa impressão. Compilou isso aqui, tá jóia, agora rodando esse cara, beleza. Criei o meu curso, estava vazio, agora eu adicionei um aluno, já está lá, legal. E agora, e se eu quiser adicionar, por exemplo, vou adicionar agora mais um aluno, né?
vou fazer aqui mais um aluno. Então, eu vou deixar as impressões coladas, né, para a gente saber o que está saindo de cada um. Então, agora vamos adicionar o de. Só que eu quero adicionar esse cara aqui na posição 50. Eu posso? Posso, não tem problema nenhum. Compila, roda, legal. E olha lá. Opa, tem que esperar, né? Compila, espera. Compila não, mas tem que botar para imprimir, né? Larga a mão de ser lerdo. Agora sim, compilou, executou. Olha lá que bonitinho. Tem, independente da posição. E o que isso daqui me gera de dor de cabeça e de problema? Primeira coisa que acontece, né? Eu posso querer adicionar mais alunos, né? Do que eu tenho de limite. Então, eu quero agora adicionar um aluno na posição 500, mas eu só tenho a possibilidade de 100. Beleza, compilou, meu código está tudo certo, funciona. Vou rodar. Na hora que eu rodo, obviamente, o array index out of bounds, né? Então, estou acessando uma posição fora dos limites. E o meu limite é 100. Pô, mas eu criei uma variável lá que vai controlar, né? Sim, essa variável tem esse objetivo, mas como o array é público, né? Ele é package default, né? Ele é o padrão do visibilidade package default, padrão do pacote, ou seja, dentro desse pacote, dentro dessa pasta, ele é visível, ele é público dentro da pasta. Cara, isso aqui tá ruim, porque o cara pode fazer o que ele quiser. Assim como ele pode vir sei lá, já que ele fez isso, né? Aqui deu ruim, eu poderia colocar aqui, por exemplo, na posição 0, não atribuir esse cara, mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Estou apagando um elemento, ó lá. E ele apagou o José Everson. E olha só o problema que a gente vai ter. Para você visualizar o problema, eu vou tirar o if, só para você visualizar. Tirei o if. Vou diminuir aqui a quantidade também, deixa eu ver até quando que a gente vai. Vou colocar aqui na posição 5, só para não ficar tanto. E esse cara aqui eu não vou até 100, eu vou até 10 para não ficar tão grande por enquanto. Só para a gente poder ver sem ter muita rolagem de tela. Compilar esse cara, executá-lo. E olha só, ele começa aqui com 10 posições nulas. Depois eu tenho um elemento instanciado e eu tenho mais 9 posições nulas. Perfeito. Agora eu tenho a primeira posição está instanciada e uma posição lá no meio também está. Depois eu tenho nulos e depois eu tenho um instanciado e mais nulos. Isso daqui eu acho uma coisa muito ruim, porque a gente tem os dados espalhados em vários locais. Isso daí não é legal. Então, é difícil para a gente controlar aonde que está a posição correta do elemento, tudo. Então, a gente tem que ter esse controle. É necessário a gente controlar isso daí se a gente quiser ter uma vida saudável utilizando array, né? Então, a gente precisa fazer esse controle. Primeira coisa, então, que a gente percebeu. Já que esse cara tem visão patch default, né, a visão pública dentro do pacote, a gente tem um problema sério, porque eu posso manipular de qualquer forma. Então, eu posso, qualquer um que instancie um objeto curso, pode manipular os seus alunos de qualquer forma. E não é esse o objetivo. Eu quero adicionar, mas eu quero fazer esses controles corretamente, restringindo na quantidade, né, fazendo tudo isso aqui funcionar. Então, a primeira ação que eu acho que é extremamente válida é a gente tirar a visibilidade, a gente fazer o encapsulamento desse array. Então, a gente vai fechar esse array, protegê-lo, encapsulando, tirando a visibilidade, colocando private. Então, colocamos privado. A partir desse momento, se eu compilo esse cara aqui, está tudo certo. Na hora que eu venho para esse daqui e eu tento rodar, olha lá que bonitinho, você tem o famoso illegal access error. Esse erro que a gente tem é porque eu já tenho a minha classe compilada, ela já está pronta, já está funcionando, e eu mudei a visibilidade, eu tirei acesso dela. Então, acabou tendo esse problema. Se eu compilar, então vou compilar ela novamente, agora a gente tem o problema de alunos has private access em curso. Então, a gente tem aí que o aluno tem acesso privado em curso. Se ele tem acesso privado, eu não consigo manipular diretamente, né? Eu preciso criar uma forma de
fazer com que isso aqui aconteça? A gente pode pensar aí no nome para esse método, né? Adiciona aluno, novo aluno, e aí a gente vai pensar na forma de criar esse cara. Eu acredito que a gente pode fazer bem sossegadinho ele, inicialmente não tem muito enrosco, é bem fácil, muito pelo contrário, muito fácil fazer, e a gente vai começar agora a criar esse aluno. Então, a gente vai adicionar um aluno. Então, poderia ser, se você quiser fazer em inglês ADD, eu vou fazer em português adiciona, beleza? Então, estou escrevendo em inglês, em português aqui. Então, eu preciso de um método de acesso, que seria, vulgarmente falando, é o nosso set aluno, né? Seria isso aqui, o set aluno. Então, a gente poderia estar pensando justamente nisso, né? Fazer um set aluno. Então, aqui o meu objetivo seria fazer algo parecido com isso. Public void set alunos, e aí a gente vai ter aqui alguma coisa, e a gente vai ter aqui alguma ação. E esses 7 alunos, eu acho que o nome é muito bom, porque é o método set, né, o setter do atributo privado array de aluno, porém, todavia, entretanto, eu não quero passar um array completo. Então, por exemplo, ter algo desse tipo aqui, né, como atributo, né, não é útil para mim. Isso aqui não faz sentido. Nesse caso, não faz. Eu não quero trabalhar com isso. Eu vou chamar esse cara de adiciona, só por causa disso. Mas entenda que o adicionar aluno é o método set do array, que é privado. Então, vou chamar ele aqui de adiciona. E eu não vou adicionar um array completo, eu vou adicionar um aluno por vez. Olha lá, adicionando um aluno por vez. E como que eu adiciono um aluno, né? Eu vou pegar e achar a posição vazia. Qual que é a posição vazia que nós temos no nosso array de alunos? Então, o nosso array de alunos, então array de alunos, ele tem aqui uma posição. E a gente vai pegar e falar que esse cara aqui é igual a um new aluno. Opa, igual um aluno, não, igual um aluno, né? Igual ao aluno. Estou atribuindo aquela posição, esse aluno daqui, porque a gente não está recebendo em formato de string, né? A gente está recebendo já em formato de objeto. Então, aluno. Tá, beleza, vamos fazer isso daqui. E qual que é a posição? Olha só a posição aqui, ó, total de alunos. Perfeito. Essa aqui é a posição que a gente vai colocar. Então, a gente vai colocar na posição total de alunos o nosso aluno. Qual que é a posição? Total de alunos agora está valendo 0. Eu tenho algum aluno cadastrado? Não, então ele vai para a primeira posição. Feito isso daí, eu poderia já colocar aqui um mais, né? Mas por uma questão de legibilidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara daqui e vou deixar ele para fora, para ser um segundo momento, né? Então ele vai atribuir o aluno na posição indicada, tá? Colocando dentro do nosso array, e ele incrementa o contador. Até aí a gente não tem segredo nenhum, eu acho que isso aqui tá até muito tranquilo, né? A gente conseguiu fazer essa validação bem joia. Então, estamos fazendo esse controle aqui, eu acho que fica bem legal. Poderia fazer diferente? Poderia. Aqui eu estou utilizando a variável total de alunos que a gente já tinha planejado usá-la para contar. Mas e se eu não quisesse fazer dessa forma, né? Vou colocar um comentário aqui só para a gente testar aqui algumas possibilidades, né? E se eu quisesse fazer achando em qualquer posição? Tendo uma posição vazia, ele vai lá e insere. Poderia fazer? Poderia fazer sim. E como que eu poderia fazer? Vamos iterar a nossa lista, né? E a gente vai vir aqui. Vamos fazer o seguinte: a nossa lista se chama alunos. A gente precisa de um iterador para ela, então a gente precisa de um aluno para iterar essa lista aqui. Chamei o nosso aluno de A por uma questão lógica que eu já estou passando aluno aqui, então não posso repetir o nome. E aí eu vou fazer um teste, né? Eu quero saber se essa posição é nula, né? Se essa posição for nula, o que acontece? É a posição que me interessa. Então, se o A ele não tiver sido instanciado, se o primeiro elemento iterado que eu estou lá não tiver sido instanciado, se ele for igual a nulo, ele não foi instanciado, está vazio. A gente viu que fica tudo nulo, né? Então, ó, fica bacana, ó. Coloquei lá
um iterador igual a null, beleza, eu vou e faço. Achei isso daqui é igual a null, então vou falar que o A vai receber agora o aluno. Então, coloquei ele numa posição. Só que aí eu preciso fazer o seguinte, já que, né, a gente está fazendo um aqui sem o contador nosso, esse cara daqui, se eu mantiver esse processo, ele vai inserir o mesmo cara em todas as posições. Ele achou uma posição vazia, colocou o aluno lá, ele tem que sair do método. Como que ele sai do método? Eu posso dar um break, o break vai estourar o laço. Beleza. Ou eu posso dar um return, que aí ele já finaliza o método de adicionar aluno. Então, eu acho que fica legal também essa possibilidade aqui. Tem algumas conversas importantes para se fazer sobre ela. Então, agora, eu não vou chamar mais na posição, eu vou chamar o adiciona, e o adiciona é um método. Então, agora a gente tem aqui o adiciona, tá lá. Vou fazer aqui o método adiciona. A gente vai adicionar. O adiciona agora, ele não vai mais se preocupar com quem eu tô, com que posição que eu estou inserindo. Ele vai achar qual a posição que ele deve inserir e pronto, e vai inserir lá dentro. Então, olha só, posso compilar isso aqui? Perdão, tem que compilar o outro primeiro, compilar esse cara aqui, tá tudo jóia. Esse aqui vou compilar agora. Olha lá, bonitinho, deu certo, todo mundo compilado certinho. Então, vamos rodar o programa para ver. Funcionou bem legal, olha só. Tá nulo, tá nulo, tá nulo e tá... Ô, louco, ficou estranho, né? Agora tem alguma coisa esquisita aqui. Ele não funcionou da forma que eu gostaria. Eu mando adicionar um novo aluno, mas ele não adicionou esse novo aluno. Vamos ver o que está acontecendo. Ele recebe aluno, ele está iterando, na hora que ele acha, ele pega e atribui esse aluno para aquela posição. Beleza, funciona isso aqui? Eu acho que deveria funcionar, né? Vamos ver aí o que a gente pode ter. Esse cara aqui, então, a gente compilou, iterou todo mundo, ele achou uma posição igual a null, ele vai pegar e passar esse aluno daqui para dentro daquela posição específica. E aí ele sai do método. Agora eu estou tentando adicionar um novo aluno, então C1.adiciona um novo aluno, pode ser dessa forma, eu posso criar o aluno antes, não importa, né? Por enquanto não. E vamos ver esse cara aqui. Ele não está imprimindo, então temos algum problema. Mas as quantidades estão certas, ó. Continua com 10, não está fazendo. E aí a gente tem aqui um problema sério, né? Já que ele não está fazendo dessa forma, essa estrutura não ficou muito boa, né? Não curti, não. Pô, fiquei triste, podia ter funcionado bonitinho. Por que que ele não está adicionando? Eu tenho lá, ó, o array privado, bonitinho, não funcionou. Fora que aqui eu não conto, né? Aqui eu não sei quantos alunos que eu tenho, e eu não sei aonde que tá, né? Pode ficar buraco, né? Apesar de ser bonito, né? E a gente usar o for each, a gente está usando aqui, ele dá na mesmo problema, né? Ele itera todo o array, isso aqui não é muito legal. Então eu vou mudar o comentário para baixo e vamos ver com a contagem de variável, né? Se a gente usar lá o ponto especial lá dele, né? O ponto de referência. Vamos tentar desse jeito. Compilou esse cara. Vamos lá agora rodar isso daqui. Agora foi. A gente pode tirar um aluno, atribuir. Pô, o apagar aluno não funcionou. Então, atribuir null aqui também está com problema. Ele aceitou, mas não deu certo, né? Ele não apagou uma posição. E faz sentido, né? Porque ele está incrementando. Se eu pegar e mudar isso aqui de ordem, né? E se eu fizesse isso daqui? Será que eu tenho... Vai fazer sentido agora? Vamos lá? Rapaz, a gente vai ter problema, hein? Eu estou tentando aqui lidar com alguns dados e olha só, ele está aceitando eu inserir um valor nulo. Não gostei, né? Não gostei. Então a gente já tem o primeiro erro aí também. Ele está aceitando eu inserir um valor nulo. A implementação de uma lista ela não é tão simples, ela dá bastante trabalho. A gente fez um método adiciona, mas esse método adiciona não está lá as mil maravilhas, né? A gente pode começar a fazer aí algumas validações.
só para a gente ver esse negócio chegar no limite, né? Quantos são os alunos que eu posso, né? Eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma quantidade X de alunos. Então, eu tenho que ter o meu limite. Se eu chegar no meu limite, opa, vamos colocar aqui um limite pequeno, vou colocar 3. Então, agora eu posso ter 3 alunos em um curso. Beleza, funcionou. Adicionei, vou colocar mais alunos. Então, vou pegar e adicionar mais aluno aqui. Então, vou fazer mais um conjuntinho aqui. Aqui vamos colocar Bubu, um aluno, e Alberto, o outro aluno. Então, temos aí Didi, Bubu e Alberto. Então, compilou, executou. Olha lá, a gente não está tratando o limite final. Então, a gente precisa tratar o limite final. Então, a gente tem aqui que ele está permitindo a inserção de valores nulos e a gente não está limitando a quantidade. Então, a gente precisa pensar em limitar esses valores, né? Como que a gente pode fazer, né? A gente pode primeiro verificar se o que eu estou tentando inserir se é um valor válido, né? Porque eu posso primeiro trabalhar em cima aí do, do valor do elemento, né? Se o aluno for nulo, a gente pode lançar uma exceção, né? Acho que fica legal a gente fazer esse tratamento. Valida aluno, a gente pode fazer isso daí? Acho que um valida aluno é legal, a gente passa o aluno, se for, a gente cria a exception. Não sei nem se valeria a pena criar um método só para isso. Mas eu acho que vamos desenhar esse método primeiro, né? Esse método. Vamos escrever o código, depois a gente vê se a gente tira ele para um método, né? Primeira coisa, if, a gente vai fazer um teste aqui. A gente vai começar da seguinte forma. Eu quero verificar se o aluno, se o valor aluno, se o objeto aluno, se ele é igual a null. Se ele for igual a null, o cara está tentando inserir um valor inválido. Eu preciso devolver essa informação para ele de alguma forma. Se for igual a null, eu preciso dar um berro para ele, eu preciso mostrar para ele que está acontecendo algum problema. E se eu lançar uma exceção para ele? Então, new ilegal, ilegal argument exception. Posso falar, lançar uma exceção. Vai parar o funcionamento? Vai estourar, mas o cara vai saber o que está acontecendo aqui e eu acho importante ele saber. Aluno não pode ser nulo, né? Aluno não pode ser nulo. Acho que é uma exceção boa. Agora, olha só, a gente fez agora o lançamento de uma exceção. Ficou bem bacana. Então, a gente está trabalhando aqui com o lançamento de uma exceção. Tá lá, ó. Ilegal argument exception. Uma exceção de argumento ilegal, ele passou um valor que não era válido e eu estou gritando para ele, ó, o aluno não pode ser nulo. Vamos tentar executar agora e vamos ver o que vai acontecer. Executando agora, ó, a gente tem uma exceção mais bonitinha. Aluno não pode ser nulo. Perfeito. A gente já consegue tratar isso daí. Então, aconteceu ali na linha 24. Vamos ver se foi realmente isso, né? Então, ele tentou aqui, na linha 24, tentou aqui. Não deu muito certo, né? Então, esse cara, como nu aqui, tinha que dar erro na 16. E deu erro na... Ah, é verdade, ó, perdão. Deu erro na 16. 24 é do adiciona. Deu erro lá na linha 16. Tá certinho. Deu erro na linha 16. Então, a gente já consegue tratar isso daqui. Ficou legal. Erro na linha 16. Ele informou o que está acontecendo. Agora, a gente precisa trabalhar com o tamanho, né? Eu acho que o valida tamanho é muito importante, né?
Então, acho que a gente deve trabalhar com valida tamanho agora. Vamos fazer uma validação de tamanho. Então, vamos fazer uma outra validação. Então, a primeira validação é para verificar se o valor não é nulo. E eu acho que agora a gente tem que validar o tamanho. A gente vai fazer aqui um teste, né? E aí, como que eu posso verificar, né? O tamanho o limite superior, né? Eu tenho que validar dentro das minhas possibilidades. Ele não pode ser cadê o nome da variável? Total de alunos não pode ser maior. Não, ele não pode ser igual, né? Porque se ele for igual, quer dizer que ele já chegou no total limite, né? Então, se total de alunos for igual a alunos ponto length, isso daqui tem que lançar uma exceção. Então, se isso daqui for verdade, na hora que ele tentar adicionar, a gente vai colocar aqui, não pode adicionar mais alunos. Lista cheia. Lista cheia. Não pode adicionar mais alunos. Lista cheia, não pode mais adicionar alunos. Fica legal também. Então, ó, se for igual, a gente faz isso aqui. Compilou. Legal, deu certinho. Vamos verificar agora, execução. Ele deu erro na 16, então a gente tem que tirar aqui a 16, colocar um valor válido, né? Robertinho. Compilou, executou. E olha só que legal, lista cheia. Não pode adicionar mais alunos. E quando que ele deu erro? Ele deu erro na linha 22. Então, foi aqui, né? O erro, quando ele tentou adicionar esse aqui. A gente está com tamanho 3, 1, 2, 3. Na tentativa de adicionar o quarto, ele vai dar erro. Então, quer dizer que o nosso teste para nulidade e para tamanho tá funcionando bacana. Então, agora essa parte da montagem da lista já ficou legal. A gente já fez duas características bem legais. Então, a gente chegou aqui e proibiu valores nulos, e também proibimos inserir se tiver excesso de valores, né? Se tiver passando do tamanho da nossa lista. Então, belezinha, está funcionando. Se passou por isso daqui, se não está igual a esses valores, ele permite adicionar e a gente consegue dar andamento aí no nosso cadastro. Então, ficou bem legal, a gente consegue fazer isso daqui. Só vou aumentar um pouquinho para a gente poder chegar lá no total dos nossos usuários. Vou colocar 6, porque a gente tem 5 lá, né? Então, só atualizando aqui, compilou, rodando aqui, olha lá, a gente ainda tem uma posição vazia, né? Ele vai imprimindo um por um, vai vendo a adição, vai seguindo a ordem, né? E a gente ainda tem uma posição disponível aqui. Então, no nosso curso, a gente já tem 5 cadastrados e ainda tem a possibilidade de colocar mais um. E aí, tá bacana, a gente já consegue controlar isso daqui com o nosso array, que eu acho que é a estrutura mais simplona que a gente tem para manipular isso aqui. Curto, ficou bacana, acho que ficou bem interessante. Agora, seria legal a gente pensar assim, e se eu quisesse remover um aluno, né? A gente está adicionando, eu acho que seria muito bacana remover também, porque um aluno desiste do curso, eu quero tirar ele, não posso deixar mais ele cadastrado justamente porque, como eu tenho um limite, se eu quiser inserir novos, eu tenho que remover alguns. Então, eu acho que seria uma boa a gente pensar em remover alunos, né? Então, vamos pensar em tirar um aluno. Então, se eu der um remover aí qualquer, né? A gente poderia pensar nisso daí, tira o aluno da onde ele está. Eu acho que fica bem interessante essa ideia. E só para imaginar, eu estou fazendo o seguinte aqui, né? Como que está funcionando, né, esse processo? Começou aqui, né? Vamos imaginar o nosso array de alunos, né? Está aqui o nosso array de alunos. Começa vazio, né? Quando eu declaro, vamos colocar ele na posição que ele passa a existir, né? Então, chegou aqui, foi declarado, a partir do momento que ele foi declarado, a rede de alunos está aqui, vazio, não tem nenhum aluno.
Aí eu venho aqui e vou lá e adiciono o Joséverson. Então, aqui ele passa a ter Joséverson. Tá lá, Joséverson. Maravilha. Aí vem aqui, adiciona Robertinho. Ele vem aqui, Robertinho. Adicionou o Robertinho. Perfeito. Tá lá, a nossa lista vai crescendo. Aí vem aqui, adiciona Didi. Então, a gente tem o Didi aqui. Aí ele vem aqui e adiciona o Bubu. Belezinha, adiciona o Bubu. E depois vem aqui e adiciona o Alberto. Tá aí. Ele está fazendo isso daqui. Vai adicionando as posições. Tá bonitinho, tá crescendo, né? E se eu quiser remover um, né? Eu acho que seria legal tirar assim, já que a gente está colocando em posições sequenciais, imaginando aqui, né? Vamos começar com esse cara. Ele está no 1, 2, 3, 6. Então ele começa assim. E aí depois ele vem aqui. 2, 5, 6. Exato, agora. Tá lá com os 6 elementos. Aí ele veio aqui, aí a gente começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. E aqui eu tenho 6 elementos. Aqui eu tenho 6. E por último, fica aqui todo mundo. Então, tá ali todos os nossos elementos. Eles só vão ser instanciados. O legal é justamente isso, né? A gente vai colocando, preenche o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E para que a gente tenha uma limpeza, quando eu mandar remover alguém, por enquanto, eu quero remover do final, porque aí fica mais fácil. Eu vou remover do final. Então, sempre eu vou remover o último. Nesse caso aqui não tem ninguém, eu não posso remover. Esse daqui, eu removeria o Joséverson. O Joséverson é o último. Esse daqui, eu iria remover o Robertinho. Esse aqui, iria remover o Didi, o Bubu, o Alberto. E assim por diante. É sempre o último elemento, fazer um remove para tirar o último que você adicionou. Você fez, você pode desfazer, né? Eu adiciono alguém, não quero mais, eu posso remover esse alguém. Então, eu vou criar esse cara daí agora para gente. Então, vamos fazer esse remove, né? Eu acho que é importante montar esse cara. Vai ser um método público. Por enquanto, eu vou colocar void, remove. E ele não vai ter passagem de parâmetro nenhum, porque ele vai remover do final, a gente já sabe da onde ele vai remover. Eu vou chamar esse cara daqui, porque a gente pode fazer outro, só para não ter que fazer sobrecarga por enquanto, e a gente ficar bem claro, né, do que está acontecendo, eu vou, por enquanto, vou chamar remove do final, tá bom? Estou tirando lá do final. Então, como que eu vou remover do final, né? Isso é muito importante. Como que eu vou remover do final? Primeiro, eu tenho que pensar assim, esse remove do final, ele vai atribuir nulo para alguém. Então, ele vai ter que atribuir null para uma posição. Só que, vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho aqui nenhum elemento, então tá zerado. Aí eu adiciono 1, ele vai cair aqui, né? Nesse caso, ele adicionou 1. O total de alunos passou a ser 1. Então, ele está apontando para esse próximo daqui. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso decontar o total de alunos para ele cair aqui de novo e jogar esse cara para nulo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o processo inverso. Eu vou decontar o total de alunos. Então, total de alunos menos menos, estou tirando o total de alunos e vou falar que aquela posição específica de aluno é igual a nulo. Porque nulo a gente viu que funciona para apagar, tirar a referência. Então, olha lá, faço isso daqui. Agora ficou legal, então eu estou tirando e fazendo isso daqui. Perfeito.
Compilou. Esse cara deu certo. Vamos ver agora isso aqui na prática, né? Então, aqui a gente viu o crescimento do nosso array e eu quero fazer o teste, né? Eu, por exemplo, vou tirar esse tal de Robertinho. Ele desistiu da matrícula dele. Então, C1 ponto remove do final. Executei lá o remove do final. Ele deve de fazer o quê, né? O que a gente deve ter de impressão nesse momento? Desse momento, ele deve tirar esse cara daqui e atribuir null. E aí, o que vai acontecer? Todos os demais, aonde eu tenho o valor Robertinho, vai aparecer null. Então, aqui vai aparecer null? Não, não é aqui que vai aparecer null. Ele vai tirar, porque ele tirou literalmente, e ele vai ficar lá com 4 últimos nulos, né? Então, quando eu removo esse cara daqui, depois eu tenho que adicionar ao final mais um nulo, que é isso daqui que vai ser o nosso resultado. Mesma coisa, eu removo esse cara daqui, e ao final a gente vai ter aqui, nesse caso, 2 nulos. Se tudo correu bem, são esses os resultados que a gente deve de ter, né? Vamos ver se realmente é isso daqui. Oi? Oi? Áudio tá aberto, Fael. Bom também. Vamos lá, rodando. Olha só que legal. Vamos conferir aqui os nossos dados, né? Então vamos ver. Olha lá que bonitinho. Começa todo mundo nulo. Depois eu tenho o Joséverson. Joséverson foi adicionado. Adicionei o Robertinho. Robertinho foi adicionado. Removi o Robertinho. Robertinho foi removido. Então, olha lá, removido aqui, ó, sumiu. E eu continuo lá com as últimas posições nulas. Ficou legal assim. Aí agora adiciono o Didi, ó. O Didi entra aqui na segunda posição, como está aqui, ó. Olha lá, entrou na segunda posição, Bubu entra na terceira e o Alberto entra na quarta e a gente fica com 2 nulos no final. Então, o meu remove do final realmente funciona e fica legal. Perfeito. Aí você fica super contente, né? E fala assim, tá funcionando, perfeito, bora para casa, né? Tá tranquilo. Mas, e se, por um acaso, eu tentar rodar esse cara aqui? Então, faça assim, C1 ponto, remove do final. Vamos ver? Compilou, executou, e voa lá, a gente tem um array index out of bounds, só que agora estou estourando o limite inferior, né? Estou reduzindo 1 e vou lá e pum, consegui estourar de novo, gerei uma exceção. Beleza, eu gerei uma exceção, mas o cara está executando um método e ele vai receber uma exceção de array, fica estranho, né? Então a gente pode tratar essa exceção também, né? Remover do final aqui quando tiver elementos. Então a gente tem que ter elementos para remover do final. Então, outro teste interessante. Eu tenho que ter elementos. Então, como que eu posso testar isso daqui, né? Como que eu posso fazer esse teste para verificar se eu tenho elementos aqui, né? Se o total de alunos é igual a 0, quer dizer que eu não tenho nenhum elemento. Então, eu posso fazer esse teste. Olha lá. Se o total de alunos for igual a 0, eu vou lançar uma exceção. Vou fazer o mesmo esquema aqui, vou lançar uma exceção. Belezinha, vamos lançar a exceção lá. Vou lançar aqui, ó. Colocar aqui lista vazia. Então, ela não está cheia, ela está vazia. Lista vazia. Não pode remover. Não pode remover alunos. Por quê? Porque ela está vazia. Então, ficou legal aí a nossa exceção, a lista vazia, não pode remover alunos. A gente vai lançar uma exceção agora. Compilou esse cara aqui, pô, ficou da hora. Vamos executar agora isso daqui. Badabim, olha lá, lista vazia. Não posso remover quando a lista está vazia. Se a lista está vazia, eu tento remover um aluno dela, tem que dar realmente alguma mensagem, né? Olha lá, lista vazia,
literalmente aqui, ó, exceção acontecendo na linha 14, o remove do final, tento remover com uma lista, com um conjunto vazio, tem que dar isso daí. Muito bacana. Agora a gente já conseguiu fazer aí esse teste bem legal de verificar se está ou não com algum valor ali. Gostei, realmente eu gostei. Agora ficou legal. A gente já consegue adicionar. E vamos ver aqui os nossos testes. Eu não posso adicionar valores vazios, valores nulos, né? E eu não posso adicionar mais do que cabe na minha lista. Então, já tenho limite de lista cheia também. E não posso remover se ela estiver vazia. Pô, legal, a gente já fez 3 implementações bem legais. O adiciona não pode adicionar valores inválidos e também não pode adicionar se não tiver espaço para ser adicionado mais. E o remove também não pode remover se não tiver nada para ser removido. O que mais a gente pode fazer que é interessante a gente trabalhar e manipular, né? A gente pode, sei lá, verificar como que a gente pode verificar se, por exemplo, eu posso ainda brincar no adiciona, né? Pensando aqui, o nosso adiciona, ele adiciona no final da lista, né? Então ele adiciona no final. Então vou só atualizar esse nome aqui. Ele está fazendo isso, ele está adicionando no final da nossa lista. Então ele está adicionando no final. Então esse cara daqui, na verdade, adiciona no final, adiciona no final, adiciona no final, adiciona no final e adiciona no final. Só para a gente ver realmente, depois a gente melhora esses nomes. Então adiciona no final aqui. Esse cara eu já posso comentar ou retirar, né? Tirar ele daqui, porque a gente viu que essa exceção já é ativada, já funciona. Então, beleza, continua funcionando exatamente igual. Perfeito. E se eu quiser agora adicionar ele, eu posso querer adicionar ele em uma posição. É muito comum, né? Eu querer adicionar ele uma posição específica. Acho que é boa, boa. A gente tem aqui o adiciona no final, vamos fazer a adiciona na posição. Então a gente vai fazer um adiciona na posição. Esse cara aqui já deixou de ter sentido, né? Então vamos fazer aqui o adiciona na posição. Deixar tudo junto, né? Adiciona, simplesmente passando um aluno, e agora a gente vai ter um public, por enquanto, void, adiciona na posição. E aí a gente vai passar aqui a posição e a gente vai passar o aluno, né? Perfeito. Aí, ó. Show de bola. Então a gente vai fazer isso daqui, a gente vai adicionar o aluno em uma determinada posição. O que acontece nesse momento aqui? Para que eu possa adicionar o aluno, e aí a gente começa a ter alguns detalhes de implementação, né? Vamos imaginar aqui o nosso array de alunos. Está lá o nosso array de alunos. Imaginando aqui que a gente tem os alunos A1, A2, A3, A4 e A5. Tenho aqui 5 alunos e eu ainda tenho uma posição nula, né, no final, que a gente está lidando com 6. E se eu quiser adicionar agora o próximo aluno, eu quero adicionar ele aqui. Então, eu quero colocar ele nessa posição daqui. Eu quero entrar com esse cara nessa posição. Eu posso entrar com ele aqui? Posso. Então, imagina que eu quero adicionar aqui o nosso A6. Eu quero colocar ele bem nessa posição daqui. Então, vamos colocar ele nessa posição. Então, ele vai entrar nessa posição. Para que isso aconteça, a primeira coisa que eu tenho que saber é: eu posso adicionar mais alunos? Então, a primeira coisa aqui.
pode adicionar mais alunos? Primeira pergunta válida. Pode adicionar mais alunos? Se puder. Para que eu possa colocar esse cara aqui, eu tenho que abrir um espacinho no meio do array. E como que eu abro um espacinho no meio do array? Beleza, então vamos lá. O que eu preciso fazer é... Então vamos lá. Agora vamos dizer que pode, né? Então eu vou colocar esse cara na posição que eu quero. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar e puxar todo mundo uma casinha para frente. Então, esse cara daqui, eu vou copiar ele para cá. Esse cara daqui, eu vou copiar ele para cá. E esse cara daqui, eu vou copiar ele para cá. Notou que ficou repetido? Perfeito. Então a gente tem todo mundo empurrado uma casinha para frente. Então a gente aqui pode dizer que, aqui é entre aspas, bem entre aspas, né? Abriu, entre aspas, abriu uma nova posição. Então abriu uma nova posição, que é justamente esse cara daqui. Esse cara daqui foi copiado para frente e essa posição está repetida, então eu posso perder ela. Ela não ficou nula. Perceba que ela não ficou nula. Ela ficou com o mesmo valor. Eu copiei um para frente. Só que eu tenho que começar de trás para frente, né? De trás para frente, do final para o início. Eu tenho que pegar o último e jogar uma casinha para frente. O penúltimo jogar para a casinha do último. O antepenúltimo para a casinha do penúltimo. E vou fazendo esse processo até chegar na posição que eu quero. E aí, feito isso daí, eu vou pegar e fazer o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Agora eu literalmente vou inserir esse cara na posição correta. Então, agora sim, esse cara ele vai sair daqui, né? Ele saiu daqui e ele entrou na posição correta. E aí, a gente inseriu ele aonde ele tinha que ficar. Esse daqui é o passo que a gente vai ter que fazer, né? Então, ele vai começar dessa forma, a gente vai tentar inserir desse jeito. Então, tendo valores, a gente vai puxar um para frente, se tiver, né? Se puder colocar mais alunos, a gente puxa para frente e insere ele naquela posição devida. Perfeito. Eu acho que é bem legal essa ideia daí. Eu acho que dá para implementar esse código. Vamos fazer esse código então. Então, acho que esse adiciona é bem legal. Quais cuidados que eu tenho que ter? Eu tenho que ter esse cuidado aqui? Tenho. Eu tenho que ter cuidado para verificar se pode. Eu tenho que ter cuidado para verificar também se a lista não está cheia, né? Então, eu vou repetir essas validações. Pelo jeito eu vou. Então, eu vou repetir essas validações. Eu acho que agora eu consigo pensar em extirpar isso daqui da onde está e criar métodos para que a gente consiga aproveitar isso aqui de uma forma melhor, né? Então, acho que começa a ficar interessante a gente tirar e transformar em método. Mesmo sendo pequenininho, eu vou ter que ficar repetindo. Se eu tiver que fazer uma alteração na mensagem ou em qualquer coisa, eu vou ter que alterar em vários lugares. Então, primeira coisa, eu vou tirar esse cara daqui. Então, vou tirar ele daqui. Vou deixar com Ctrl C, né? Porque aí depois eu vou voltar nele para colocar. Vou jogar aqui para o início. Depois do construtor eu já vou fazer isso daí. A gente vai ter esse código daqui. E esse código daqui, ele valida aluno, né? Estou validando o argumento, valida argumento, né? Aluno válido, valida aluno. Acho que valida aluno, eu acho que é legal. Então vamos lá. Ele não precisa ser público. Não tem necessidade de ser público, ele pode ser privado, porque só vou utilizar dentro da classe, então eu posso colocar aqui um private, e aí ele vai me retornar alguma coisa? Não, não precisa retornar nada. Ele pode ser void. Valida aluno. E aí eu passo um aluno para ele. Tá? E aí, belezinha, se for isso daqui, ele vai dar uma exceção. Então, se o valor que eu passar ali for nulo, ele vai lançar a exceção. Então, eu posso vir aqui e chamar o valida aluno. Então, lá no meu aluno, eu vou trocar aqui, ó, valida aluno. Tiro isso, coloco um ponto e vírgula,
Beleza, olha lá, ele valida aluno. Então, já está validando o valor do aluno. Primeira validação. Vou fazer um teste de lista cheia. Então, também vou fazer esse cara aqui, porque eu vou precisar dele. Né? Então, vou criar aqui também privado. Esse cara, eu acho que não preciso passar nada, simplesmente eu vou fazer a validação dele aqui. Ó. Se igual, os dois, vai dar a lista cheia. Então, beleza. E venho aqui e vou dizer, ó, lista cheia. Estou testando, a lista está cheia? Então, primeira validação, eu verifico se o valor é válido. Valida o aluno, verifico se a lista está cheia. Se tiver, ó, o método ficou visivelmente mais elegante de ver, né? Já que a gente fez isso por lista cheia, vou verificar se a lista está vazia também, né? Vamos pegar esse cara aqui. Então, ó, vou fazer a mesma coisa. A lista cheia, vamos verificar aqui se a lista está vazia. Não preciso passar nenhum argumento, né? A gente já vai colocar aqui. Então, se igual a zero, lista vazia, a gente pode mudar o nome lá embaixo. Ó, passou aqui, lá no método, a gente vai vir aqui e colocar, ó, lista vazia. Belezinha. A gente está verificando já se a lista está vazia. Então, a gente já verifica se a lista está cheia, se a lista está vazia e se o valor do conteúdo do aluno, né? Se o atributo aluno, ele é válido, né? Então, se a gente tem um aluno que não é nulo. Agora, eu acho que fica mais fácil da gente começar aqui o adiciona na posição. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso verificar se o aluno que eu estou tentando adicionar não é nulo. Então, eu vou fazer esse teste. E também vou fazer o teste para verificar se a lista não está vazia, que foi o que eu falei aqui, olha, verifica se a lista está vazia. Mas o problema é que eu posso chamar esse valida para colocar esse aluno numa posição estratosférica, negativa, qualquer coisa. Eu vou fazer um valida posição para que valide as posições possíveis, né? E eu só posso inserir um aluno dentro de uma posição válida, né? Eu não posso deixar, por exemplo, um buraco. Exemplo, só para entender o que eu estou pensando aqui. Colocar aqui, ó, eu não poderia fazer algo do tipo, né? Ter alguma coisa assim. E eu quero inserir agora o aluno nessa posição daqui. Eu não posso querer inserir ele aqui porque antes é nulo. Eu só posso inserir ele na posição 0, na posição 1 ou na posição 2. Eu só posso inserir em posições válidas, né? Essas eu posso. As posições que estão nulas eu acho que não seria legal, porque eu não posso inserir ele aqui. Será que eu posso? Se não passar, eu posso. Então, até aqui eu posso. Acho que fica bacana. Então, até aqui eu acho que eu posso. Aqui já não é válido. Acho que fica uma boa discussão, né? Então, ali são duas válidas. Eu vou criar um valida posição. Então, a gente vai ter aqui um valida posição. A gente já tem o valida aluno, eu vou fazer aqui valida posição. Então, private, por enquanto, void, a gente vai fazer valida posição. E eu vou receber uma posição e eu vou verificar se essa posição é válida. Então, aqui eu vou receber uma posição, ela é inteira, int posição. E ela é dinâmica, né? Ela mexe, ela se alterna dinamicamente. Se ela se alterna dinamicamente, eu tenho que me aproveitar dessa característica de variáveis e poder consultar. A primeira coisa eu não posso tentar inserir numa posição negativa. Acho que tentar inserir, sei lá, na zero, posso? Posso. Desde que, né, a zero lá, zero eu posso. Eu não posso tentar inserir numa posição negativa, mas na zero, se tiver nada, eu posso? E eu acho que eu posso, acho que fica legal essa daí. Se não tiver nada, eu acho que vale a pena, eu acho que fica interessante. Então, essa daí eu gostei. Então, se não for, a gente vai fazer isso. Então,
Vamos verificar para dar uma exceção. Vamos fazer o teste aqui. Se posição menor que 0 ou posição maior que o total de alunos que eu tenho, né? Então, se for maior, porque igual eu posso, desde que não exceda lá o final. Então, ou posição maior. Vou colocar um maior igual por enquanto, que é só dentro dos valores válidos que eu vou inserir. Então, vamos testar, qualquer coisa a gente muda. Total de alunos. Então, acho que isso aqui é legal. Se for menor ou se for maior, se estiver fora do meu limite, vou lançar uma exceção. Então, é essa a grande sacada. Então, a gente vai lançar uma exceção caso isso daqui aconteça. Posição inválida, né? Coloca aí posição inválida, tá de bom tamanho o texto. Já informou o suficiente aqui. E a gente vai testar agora, quando for adicionar em uma determinada posição, a gente validou o aluno, verificou se a lista não está cheia, se ela estiver cheia a gente não pode inserir, e agora a gente vai validar a posição. Validamos a posição, beleza, então a gente já fez as validações necessárias. Perfeito. E isso daqui eu vou tirar daqui. Então, não precisa desse comentário. Agora, a gente chegou nesse ponto, a gente viu que pode fazer. Então, a gente já passou por 3 pontos de validação. Agora, eu tenho que abrir uma posição lá, né? Então, vamos abrir uma posição que esteja livre, né? Vamos ver como que a gente pode abrir uma posição livre. E aí, o que a gente tem que pensar, né, para trabalhar com isso? Como que a gente vai abrir uma posição livre? Eu tenho que saber o total, se eu pegar no total de alunos e ir copiando ele para a posição total de alunos. Eu acho que aí dá certo, hein? Acho que aí, quando nesse caso, dá esquema fazer assim. Então, a gente pode pensar em copiar ele para frente, né? E a gente poderia fazer, e a gente tem que fazer um for decontando, porque eu tenho que mover literalmente da última posição, a última posição tem que ir uma para frente, a penúltima tem que ir para a última, eu tenho que fazer nesse processo até chegar na devida para poder entrar. E aí, né? Vamos começar a trabalhar com essa ideia. Então, a gente tem que começar a pensar assim, a gente vai ter uma posição atual, né? Que é aonde a gente vai manipular tudo, e eu vou ter que fazer um for decontando. Então, vamos ter que fazer um laço aqui, e a gente vai decontar isso daqui. A gente vai começar para trás. Então, a posição atual vai ser a última do array, né? Então, vai ser a última, que é o total de alunos. É lá na última posição que ele vai começar. Então, a gente vai começar nessa posição. E o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ir até quando, né? Até quando a posição atual ela for maior ou igual à posição que eu desejo, né? Porque ele tem que pegar aquela posição e liberar ela, tem que ficar duplicado. E aí a gente vai fazer a atual menos menos, porque a gente tem que ir de trás para frente. Então a gente está fazendo isso daqui. Agora que eu já fiz isso, né? O que eu preciso realmente lidar, né? Eu tenho que mover as posições. Então eu tenho que falar que alunos em uma determinada posição receberá alunos em uma determinada posição. Literalmente isso daqui. Então alunos na posição atual vai receber o alunos na posição atual menos 1. Menos 1. Então, ele vai receber a posição anterior. Literalmente, isso daqui, né? Então, a gente vai pegar aqui e fazer. O A5 vai vir para cá, o A4 vai vir para cá, o A3 vai vir para cá, a gente vai ficar com isso aqui duplicado, né? Então, esses caras duplicam, a gente moveu todo mundo para o final, mas liberou a posição. E aí, a gente chegou até a posição atual, que é a que eu desejo
inserir, né? É a posição que eu quero inserir. Já que eu já sei a posição que eu quero inserir, vou fazer lá alunos na posição. Aí tanto faz atual ou posição, né? Vai ser o mesmo na posição que eu quero. Vai receber o aluno novo que eu estou tentando inserir naquela devida posição. Feito isso daí, a gente tem um a mais. Então, eu vou incrementar esse cara, porque aí a gente contou um aluno a mais. Beleza, a gente incrementou. Creio eu que seja isso. A gente move para o final, depois a gente adiciona o aluno na posição devida, que é justamente isso aqui, né? A gente jogou ele lá para a posição, e incrementa um, porque literalmente a gente adicionou um. Vamos ver se esse cara daqui realmente funcionou do jeito que é previsto. Se tudo correu bem, a gente tem lá um adiciona na posição. Eu quero adicionar alguém em uma posição específica, né? Já existente, eu quero colocar ele em uma posição específica. Eu vou trabalhar aqui com o último, né? Estou fazendo aqui, ó, adiciona na posição. Agora eu vou dizer a posição que eu quero inserir. Eu vou, de propósito, inserir na primeira posição. Vamos tentar inserir na primeira posição. Então, esse cara daqui, ele vai ter que vir para cá. Olha lá. É isso daqui. Ele vai ter que estar aqui. Então, a gente vai ter que ter Alberto, José, Everson, Didi e Bubu. Nu e nu. Então, é esse o objetivo. Então, compilou. Rodou. A gente tem aqui um estouro de índice. Beleza, vamos ver agora o que aconteceu. Adiciona na posição na linha 83, quando ele tentou adicionar esse cara daqui. Então, 83 que deu pau. Vamos lá. 83. Então, esse cara daqui, ele deu zica. Vamos analisar os valores, né? Então, a posição atual é o total de alunos, é totalmente válido. Aí ele está indo para adicionar na posição 0. Eita, para adicionar na posição 0 deu ruim, né? Ele vai até 0, então danou-se ali. Então, para adicionar na posição 0 não deu legal. Bom, mas vamos testar um outro caso, né? 0 não deu certo. E se eu tentar inserir ele na posição 1? Então, eu vou tentar inserir esse cara aqui na posição 1. Vamos ver o que acontece. Vamos trabalhar com as possibilidades, né? Tentar inserir ele nessa posição. Compila, executa. Ele consegue entrar na posição correta. Ele entrou na posição 0. Perfeito. Será que ele entra na posição 2? Então, compila, executa na posição 2. 0, 1, 2. Também funciona. Na posição 3, compila, executa. Na posição 3, ele dá pau. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, ele está lá no nulo. E aí ele deu posição inválida. Perfeito, ele não conseguiu inserir em uma posição que não existia. Eu tenho 3, eu só posso inserir dentro das minhas possibilidades. Eu posso fazer aqui um teste, né? E se eu mudar minha posição, eu coloquei aqui minha posição tem que ser maior ou igual. E se eu colocar maior? Vamos ver se ele insere na última posição, né? Última posição ali também seria válida. Vamos ver? Executou. Funcionou. Aí agora, se eu for na posição 4, compila, executa, e aí realmente posição inválida, porque ele não tentou inserir na última disponível, né? Ele tentou inserir pulando uma, e aí não dá certo. Então, eu acho que esse aqui ficou legal. Mas, vamos testar agora a posição 0. Posição 0 está com problema. Compilou, executou, putz grila lá, na posição 0 está dando pau. Então, a gente tem um problema agora para inserir na primeira posição. Inserir na primeira posição parece que não está sendo tão tranquilo, né? Então, quando eu passo 0, né, não está sendo legal. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Quando eu passo um valor 0,
ele vai até maior igual a posição. Então, maior igual a 0. Só que ele vai tentar atribuir a posição anterior. E aí o bicho pega, que ele não vai conseguir. E aí tem o problema, né? Porque quando eu tento pegar, e vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos imaginar esse caso, né? Eu tenho aqui que eu quero inserir esse cara nessa posição. Então, eu quero inserir ele aqui. Esse é o objetivo, inserir ele nesse ponto. Então, eu quero inserir ele nesse ponto. O que eu preciso fazer? Eu preciso copiar esse cara para essa posição. Então, eu vou copiar o A5 para a última posição. O A4 eu vou copiar para cá. O A3 vou copiar para cá. O A2 eu vou copiar para cá. O A1, que é o 0, vou copiar para cá. E aí eu estou tentando pegar essa posição e copiar para cá. Ele tem inserido certo, mas nesse caso dá esse problema, quando é a posição 0. Porque aí ele vai chegar até a posição que eu quero inserir, essa daqui, ele vai mover. Então, acredito eu que a gente possa pensar nisso daqui, né? Vamos ver se eu tiro esse igual aqui, se vai dar certo. Compilou. Vamos testar lá para a posição 0 de novo, executando. Para a posição 0 deu certo agora, ó, funcionou, ele inseriu lá na primeira posição. Muito bacana. Vamos ver para a posição 1. Para a posição 1, 0, 1. Deu certo também. Posição 2, pilou e executou. 0, 1, 2. Opa, perfeito, olha lá. Inseriu na posição 2. Posição 3, compilou, executou. 0, 1, 2, 3. Funcionou. E a partir da 3 ele não pode, posição 4 é inválida para ele, né? Compilou, executou, tá certo, posição inválida. Olha só que bacana, a gente conseguiu corrigir e foi feita agora uma inserção em uma determinada posição. Então, agora a gente já tem a inserção em uma determinada posição. Ficou bem bacana, funcionou tudo bonitinho. Eu não estou usando o atual fora, então eu vou declarar dentro aqui, porque eu poderia colocar a posição aqui. Vou jogar aqui, né? E aí eu tiro essa declaração de variável daqui. Ele faz a validação do aluno, verifica se a lista está cheia, valida a posição também, faz a validação da posição, e se for tudo certo, ele faz a movimentação e depois ele pega e insere, né? Gostei, bacana, funciona. Assim como eu posso, por exemplo, remover de uma determinada posição, né? Já que eu adicionei em uma posição, eu posso remover de uma determinada posição. E eu achei legal essa ideia. Já que a gente pôde inserir em uma posição, eu quero remover de uma determinada posição. Então, são essas características que eu gosto. Já que a gente fez aqui um inserir em uma posição, vou colocar aqui um public void remove da posição. Então, aqui eu vou passar um int posição. Não me importa quem esteja lá, eu simplesmente quero remover daquela determinada posição. Então, aqui, remover de uma determinada posição. Vamos começar a pensar novamente aqui como que vai ser o processo de remoção, né? Então, eu vou copiar aqui esses dados e vamos ver o que acontece. Quero remover uma determinada posição. Então, vamos começar aqui. Quero remover essa aqui. Remove, e esse aqui é 0, 1, 2. Remove posição 2. Então, esse aqui é o nosso objetivo. Remove a posição 2. Então, quero remover a posição 2, quero remover esse cara. O que eu preciso fazer, né? Para remover essa posição, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo inverso. Então, o processo inverso vai ser bem interessante, ó.
A gente fez do inserir, o remover vai ser o inverso. O que eu vou fazer para remover? Eu vou copiar esse cara para cá, então copio ele para cá, copio esse cara para cá, e aí a gente tem essa daqui. Ainda não terminou o processo, né? A gente tirou, mas ficou duplicado no final. Aí a gente tem um segundo processo, né? Que a gente tem que fazer. Então, além disso, eu tenho que pegar a última posição e atribuir null para ela. Beleza, aí ó, sossegado. O que eu preciso verificar? Para que eu possa remover alguma coisa, primeiro eu quero verificar se a lista não está vazia, né? Se a lista estiver vazia, bem, não pode remover porque a lista está vazia. Isso aqui já mata pau. Se tiver vazio, eu nem vou testar a posição. Agora, se tiver elementos, eu tenho que validar a posição que eu quero tirar, né? Quais são as posições válidas? O 0 é válido? É, o 0 é válido. E aqui eu tenho, né? Vamos ver aqui em cima, né? Eu tenho posição 0, 1, 2, 3, 4. Tem até de 0 a 4. Mas vamos ver aqui a nossa validação de posição, né? Cadê? Valida a posição. Vou tirar esses espaços daqui. Isso aqui já não tem mais sentido também, né? Vamos ver aqui, valida a posição. Se eu tentar a posição 0, eu posso remover. Se a posição for maior que o total, putz, aqui tinha que ser maior ou igual. Danou-se. Ou eu trabalho para ele não inserir numa posição nula posterior, ou eu coloco aqui igual, né? Tem que ser até o limite daquilo dali. Posição, ela pode ser até a última. Ixi, né? Esse remover começou a dar dor de cabeça para a gente. Então, essa posição, ela tem que ser dentro dos nossos limites. Ela tem que ser menor que o total, né? Então, posição para remoção tem que ser de 0 até menor que o total. Ela não pode ser igual ao total, né? Porque o total já está excedendo uma. E aí o bicho pegou. Então a gente tem que começar a pensar nessa posição. Vamos usar ela por enquanto, depois a gente vai tratando aqui para ver. Vou utilizar esse valida posição por enquanto. E aí depois a gente vê, trata as exceções. Valida a posição e a gente vai verificar as posição. Posição, se ela é válida, né? Se for uma posição válida, beleza, tá aí. Então, beleza, lista vazia, não pode. Valida a posição também é uma outra possibilidade interessante. Vamos começar essa brincadeira. O primeiro processo, então, que eu tenho é fazer esse processo de copiar, né, voltando aí para trás. Então, eu tenho que, na posição que eu quero remover, eu tenho que copiar quem está na frente para cá, até a última posição. Eu acho que é bem tranquilo para a gente fazer esse esqueminha daqui. Então, a gente vai fazer em cima dessa ideia. Então, vamos trabalhar em cima disso. A gente vai fazer a montagem de um for, que vai começar, então vamos lá. For, que vai começar com int, posição atual, vai ser igual a alguma coisa, ponto e vírgula, atual vai ser menor que alguma outra coisa, e a gente vai incrementando, atual ponto, mais. Então, a gente vai fazer alguma coisa desse sentido. A gente sabe que alunos em uma determinada posição receberá alunos em uma outra determinada posição. Então, isso também já é sabido. A gente só vai precisar colocar aqui os valores devidos e já era, a gente vai ser feliz, né? Então, a gente vai fazer isso aqui. Só substituir agora as interrogações e a gente já está feliz. Esse desenho daqui ficou bem legal. Por quê? Aonde que eu tenho que começar? E aí começa a nossa discussão, né? Se eu quero remover, vamos lá, da posição 2, eu tenho que começar na posição 2. Então, o nosso remove tem que ser literalmente a partir da posição que eu desejo. Eu tenho que começar na posição. Então, vamos colocar aqui que eu tenho que começar na posição que eu quero. E eu vou até quando, né? Eu tenho que ir até o final do meu array fazendo esse retrocesso, né?
E eu vou até o final do meu array. Só que o final do meu array, a última posição, a posição total de alunos, vamos supor que ele esteja lá marcando 3. Então, ele tem, são 3 alunos, é o 0, o 1 e o 2. O 3 é a próxima que ele vai. Se eu fizer menor, ele pega esse daqui. Eu quero copiar para trás, então eu vou pegar menos 1, correto? Então, total menos 1. Total de alunos, menos 1. Acredito eu que esteja certo, né? Se tiver errado, a gente muda e corrige aí, tá tudo tranquilo. E agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar, colocar na posição atual. Quem está na posição atual, mais 1. Então, entendeu por que, que eu fui até menos 1, né? Porque eu quero que a última posição fique copiada, fique duplicada, né? Então, quando eu fizer, ele vai ficar desse jeito. E aí você pode me perguntar, por que, que você não copia da próxima posição? Aí zera, porque se você tiver removendo de uma lista lotada, vai dar pau. Porque aí quando ele chegar na última, ele vai tentar fazer o acesso de uma posição indevida, né? Então vai dar array index out of bounds. Por isso que eu estou fazendo menos 1 aqui. Porque para remover, eu estou pegando um da frente, ele não pode chegar até a última. Tem que ser menos 1. Então é só por causa disso. Aí a partir desse momento, alunos em uma determinada posição vai ser igual a null, né? Aqui a gente vai atribuir null. E qual que é essa bendita posição, né? É a posição atual. Então, a posição atual vai receber nulo. Então, eu não posso declarar essa benditinha aqui dentro. Esse caso específico, né? A gente tem que declarar fora que eu vou aproveitar-me dela mais para frente. Então, o atual aqui não pode ser declarado. Então, aqui é a posição atual, que é a última que foi manipulada, né? Porque ele soma mais 1, aí eu cheguei onde eu quero. Então, por causa disso daqui. E aqui é o menos 1 para justamente não dar o estouro do array. Feito isso daqui, a gente tem um aluno a menos, né? Então, removemos um aluno. Eu acho que fica legal remover aqui da posição. Vamos só fazer o teste da validação da posição, porque acredito eu que possa dar probleminha justamente por causa dos limites, né? Então, os limites podem não ser iguais. Então, a gente tem que pensar isso aí com carinho. Vamos lá fazer um remove da posição. Eu vou fazer do final, porque aí o final a gente tem ele cheio, né? A gente pode inserir até lotar esse cara, né? E aí eu vou mudar aqui, ó. O adiciona já tem, vou fazer ele remover aqui da posição 4. Então, C1 ponto remove, e aí a gente vai ter que ver como resultado. Esse aqui está lançando exceção, vamos ver aqui, ele está inserindo na posição 1. Eu quero remover da mesma posição. E aí ele não vai ter esse valor, né? E aqui vai ter mais um null. Então, teoricamente, seria isso daqui como resposta. Compila, certo? Roda, ó, que belezinha. Ficou Joséverson, Didi e Bubu e 3 null. Funcionou remover da posição específica. Agora a gente precisa testar as posições que são válidas, né? Se eu tentar remover da posição 0, né? Então vamos ver aqui, tentando remover da posição 0. Tentando remover da posição 0, eu removi da posição 0, no caso ali era o Joséverson, né? Ele saiu, funcionou, ficou o Alberto, Didi e Bubu, perfeito. E eu vou fazer agora uma adição, né? Eu vou adicionar aqui alguns alunos para a gente lotar. Faltam 2 para a gente lotar aqui, né? Vou colocar aqui só para a gente ter os alunos. Esse aqui vai ser o penúltimo. E esse aqui é o último. São os 2 últimos alunos, né? Então, eu quero ver justamente isso. Vou comentar esse remoção só para a gente ver tudo lotado aqui. Então, compilando, executando, você pode ver que ficou Joséverson, Alberto, Didi, Bubu, penúltimo e último. Quero ver o que acontece. A minha lista está lotada, se eu tentar inserir, deve dar pau. Agora, eu vou remover da posição 0. Vamos testar aí de posição por posição para a gente ver se está tudo ok.
remover da posição 0. Beleza, ó lá, o último ele atribuiu null, sem problema. Então, remover da posição 0 deu certo. Eu quero remover da posição 5. Então, são 6 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Última posição. Estou removendo o último elemento. Compilou, rodou e beleza, ele arrancou o último, funcionou. E se eu quiser tentar agora, a gente não tentou posições inválidas, né? Posição menos 5. Compila, executa e ele reclama. Ó, essa posição não é válida, né? Então, vamos tentar agora, o array é de tamanho 6, né? A gente tem 6 possibilidades. Tentar remover o 6 e ele vai dar lá, ó, um array index out of bounds. Então, ele está passando do limite e ele não pegou a nossa lista lá. E era isso que eu estava com medo. Então, ele deu uma exceção de array aqui, mas ele não deu ilegal argument exception. Então, o que a gente tem nesse momento é que a nossa validação aqui de posição, ela não pode ser maior, ela tem que ser maior igual, a gente não vai poder inserir numa posição nula, na última posição nula. Mas tudo bem, não é problema isso daí. Compilou esse cara, vamos rodar agora, posição inválida. Agora começou a ficar legal, agora é uma posição inválida. Se eu tentar novamente a 5 aqui, só para ver se não estragou, né? Compilou, rodou, beleza, está funcionando. E aí a gente já fez uma lista com o uso de array, que insere, a gente pode fazer uma inserção no final, então vai inserindo sempre no final da lista, e a gente fez uma outra para inserir em uma determinada posição. Então, eu escolho dentro das posições válidas, eu insiro, né, dentro das validades, sem deixar lacunas, e eu posso remover. E eu removo também dentro de posições válidas, né? Então, só para a gente verificar, esses 5 aqui, se eu rodar, olha lá, ele funcionou. Tá tudo correto. Mas e se eu não tiver esses 2 elementos aqui, a minha lista não está mais com 6 elementos, ela está com 4. Eu tentando remover o 5 não vai poder. Então, compilou, rodou, e aí, posição inválida. Assim como a posição 4 também não é válida nesse momento, porque eu tirei 2 elementos. Então, saiu o elemento da posição 5 e o elemento da posição 4. Então, saiu esses 2. Compilou, executou. Olá, posição inválida. Vamos ter certeza se ele consegue chegar e remover da posição 3. Compilou, executou, belezinha, ele removeu lá da posição 3. Então, quer dizer que esses testes aqui garantem esses funcionamentos todos ok. A gente testou tudo que a gente podia testar e verificamos que está funcionando. Eu acho que a gente já conseguiu fazer bastante coisa para uma lista, né? A gente montou uma lista, adicionando, vai colocando sequencialmente, vai removendo de trás para frente. Eu também posso adicionar em uma determinada posição e eu posso remover de uma determinada posição. O que eu mais fiz aqui, que eu achei interessante também, né, que eu acho que é bem bacana, é fazer validações. Então, validando para ver se o objeto que eu estou tentando inserir, se ele é válido, validando posição, validando se a lista está cheia e validando se a lista está vazia, né? Então, são algumas validações bem legais, a gente lança exceção, tá tudo jóia, isso aí pode ser tratado lá no principal de quem estiver utilizando essa lista de cursos que a gente está criando. Bastante coisa para fazer um array funcionar da forma correta. Então, quando a gente lida com arrays, né, puros, a gente tem esse problema. A gente não pode deixar ele aberto para o mundo, né? Então a gente tem que fechar. Quando a gente tira a visibilidade dele, joga um private lá na frente, a gente tem que fazer as implementações. E as implementações são várias, né? O adiciona, a gente tem que ver como que vai funcionar, o remove também tem que ser visto. Então são sets e gets, né? A gente adiciona, remove. O set, na verdade, é um monte, porque eu posso adicionar, posso remover, posso manipular, e a gente tem que tratar muito bem isso daí. E isso daqui não é só a única coisa que a gente tem que fazer. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com mais algumas coisas, né? Eu acho que aqui a gente já trabalhou com bastante métodos interessantes, né? Mas eu acho que tem alguns outros que são bem legais. Então, por exemplo,
E se eu quiser verificar se eu já coloquei um aluno específico, né? Eu quero verificar se tem um aluno, se um aluno já foi adicionado. Eu poderia fazer um teste com contém, né? Verificar se aquele aluno está contido dentro de um conjunto. E até agora eu só fiz para a gente adicionar e remover. Eu estou propondo a gente descobrir se existe um aluno, mas também eu gostaria de ir lá e pegar um aluno de dentro dessa lista, porque esse aqui só foram os sets, né? A gente está colocando valores, né? Ou removendo valores, né? Então a gente está manipulando o array. Então, esses 4 métodos que a gente criou com essas 4 validações, somente para colocar valores no array, né? Trabalhar com a inserção e remoção de valores de dentro do array. Falta ainda a gente resgatar um valor que está lá dentro do array, porque eu não posso mais pegar, porque ele é privado, então eu não posso ir lá e falar, me dá o elemento que está na posição tal. Então eu tenho que fazer essa validação daí também, criar um método de acesso para que ele me retorne um aluno em uma determinada posição do meu array. E eu acho que começa a ficar bem interessante, começa a ficar bem legal. E aí a gente implementa isso daí na próxima aula, eu acho que vai ficar bem interessante. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado da nossa implementação, que é uma coisa que realmente é importante e é primordial ser feita quando a gente manipula arrays e a gente coloca visibilidade privada e a gente tem que acessar e adicionar e, né, fazer toda a gestão dele.